Na parte de edição de dados, certo? Eu tenho aqui. É a validação e verificação da integridade com vista a detectar quaisquer problemas com os dados. Então, na edição de dados é aquela coisa. Quando você edita um campo numérico, ele deve só receber números. Por exemplo, o campo idade. O campo idade em um cadastro, ele é preparado, né? Aquele campo é preparado via programação, quando vocês estiverem programando, transformando ele num campo que só possa receber números. Assim como eu também posso ter o campo de nome do produto e só receber letras, que é o que eu chamo de alfabéticos. Então, quando ele recebe dados dessa forma, é quando a gente considera, a gente fecha uma situação, né, dizendo que o dado, ele pode ser numérico ou alfabético ou alfanumérico, por exemplo, um campo de placa de automóvel. Correção de dados envolve a reinserção dos dados digitados erradamente ou mal escaneados encontrados na edição de dados. Então, a correção de dados ele ocorre quando, por acaso, ele passou lá, certo? O código de base, na hora que foi escanear, e ele não detectou o código daquele produto. Então, quando vocês vão lá no supermercado e fazem uma compra, passou o código de barras lá no arroz Tio João. Ele não conseguiu fazer a leitura. Qual é a forma de reinserção de dados que ela faz quando não se consegue com o leitor de código de barra? Que outra forma que ele pode fazer se o leitor não localizar o código de barra do arroz Tio João? Qual é a forma que eles fazem para inserir esse dado? Digitar o código, Renato? Isso, ele digita o código, como vocês estão colocando aqui, o Marcos Zene, o Caio, o Lucas falou. Então, quando ele digita, ele faz uma reinserção dos dados, ele faz uma correção, ou então ele passou o código de barra do arroz e apareceu lá feijão. De novo, ele precisa fazer uma reinserção de dados. Então, ele coloca um novo código, procura na tabela mestra aquele novo código, né? E vai lhe retornar uma informação. Manipulação de dados. Aqui a gente já entra no processamento e a manipulação é a hora que acontece tudo no sistema. Por exemplo, na hora que eu comprei lá 2 arroz Tio João, ele está fazendo a manipulação, ou seja, é a hora das transformações, é a hora dos cálculos. Ele vai pegar 2 arroz e multiplicar pelo valor do arroz. Então, nesse momento, é a hora que está acontecendo o processamento da informação. Então, a manipulação de dados é a hora que acontecem os cálculos, as transformações, que ele vai me retornar um resultado futuro. Aí eu chego agora no armazenamento, que ainda é processamento, certo? O armazenamento ele envolve a atualização de um ou mais banco de dados com novas transações. Uma vez finalizado o processo de atualização, esses dados podem ser processados e manipulados no futuro por outros sistemas, de modo que estejam disponíveis para tomar decisão gerencial. Então, o que é que acontece nesse armazenamento de dados? Eu quero saber a quantidade de álcool em gel que foi vendido no período da pandemia, no período que teve essa questão do Covid-19. E aí, eu só consigo essa informação com os dados que eu tenho armazenados no meu sistema, para eu tomar uma decisão. Tá, a gente teve uma pandemia no período de março a junho, e eu vendi tantos litros de álcool em gel. Isso estava armazenado no meu sistema. Porque ano que vem vai ter de novo essa mesma pandemia, nessa mesma época. E eu posso me planejar para fazer a mesma compra no ano que vem e não faltar o produto na minha empresa. Então, essa forma do armazenamento de dados, que ainda é processamento, ela é extremamente importante para a tomada de decisão, para ele saber quanto que eu devo comprar. Qual é o maior problema que está sendo enfrentado hoje
com produtos que estão vendendo, hoje passou televisão, né, com os produtos que estão em falta agora, as pessoas estão, 23%, né, na verdade, aumentaram o consumo, 23% de pessoas aumentaram o consumo de gás de cozinha. Elas estão cozinhando mais em casa e pedindo menos por delivery. E aí está faltando gás agora para vender na maioria dos estados. Então, é uma forma também de armazenar esses dados, essas empresas que vendem gás, e retomar, quando acontecer um próximo evento desse, de saber quanto que eles devem se planejar para poder vender, para não faltar o gás de cozinha. Ninguém imaginava que as pessoas iam cozinhar mais em casa, né? Assim, de repente, numa situação dessa. Até porque existem muitos deliveries, a gente sabe da situação, como é que está atualmente. Então, assim, eu estou falando isso de ano que vem ter uma nova epidemia, que a gente sabe que pode acontecer se não encontrar nenhuma forma, e é uma forma das empresas tomarem decisões sobre isso. Como é que ele vai fazer se esse vírus voltar novamente no ano que vem, na época fria, ou chegar no Brasil de outra forma? Na verdade, no Brasil ele já está, acredito que agora ele vai chegar mesmo com a mudança das estações. Entende até aí? Na produção de documentos, ele envolve a geração de registros de saída e relatórios, podendo ser relatórios impressos como hard copy ou exibidos em telas de computador, que é o que eu chamo de soft copy. Então, como é que acontece? Como é que eu chamo de hard copy? Hard copy nada mais comprei lá meu arroz Tio João. Fiz lá a minha compra no caixa eletrônico. O que ele vai me retornar é um papel com os valores que eu vou pagar. Aquele papel impresso é a minha saída. Então, na minha saída, eu tenho um hard copy, por ser uma coisa física. A partir do momento que eu visualizo aquele valor na tela do computador do caixa, eu também tenho uma produção de documentos, eu também tenho uma saída, e aí eu tenho agora um soft copy. Eu estou vendo na tela do computador, no próprio software, o valor que eu devo pagar, mas eu não tenho ele fisicamente nem impresso. Entenderam a diferença de hard copy e soft copy? Certo. Alguém tem alguma dúvida nessa parte? Pronto, eu vou repetir. Na saída de documentos, né, na produção de documentos, eu tenho aqui a saída do meu sistema. Nessa saída, eu tenho dois tipos que eu chamo de saída. Eu chamo de hard copy e soft copy. Então, eu fiz minha feira lá no São Luís, né, no supermercado. Quando eu estou visualizando, quando ele me entrega a nota fiscal, a notinha com o pagamento, com o valor de todos os itens, né? E o valor total que eu devo pagar, ali eu tenho uma saída do sistema, de forma impressa, de forma física. E aí eu tenho um hard copy, todo o resumo de tudo que eu fiz de compra está naquele papel. A partir do momento que eu visualizo na tela do computador do caixa, eu tenho um soft copy, eu estou vendo lá o valor que eu devo pagar e a descrição e os itens que eu passei pelo caixa. Então, eu visualizando a tela do computador, eu tenho um soft copy. Eu estou visualizando a minha saída numa tela de computador, mas eu não tenho ela fisicamente. Quando ele me entrega, quando eu tenho um papel, eu tenho a mesma informação que estava no computador sendo impressa, e aí eu tenho um hard copy, eu tenho uma saída física impressa, certo? Entendido agora? Pronto. Eu vou seguir aqui. Então, eu invisto
também as questões de gerenciamento e controle. O planejamento de contingência na empresa, que eu pedi para vocês darem uma lida, e aí eu gostaria que vocês me dissessem o que foi que vocês entenderam por contingência, certo? O que é que vocês acham? Eu até já comentei em uma outra aula, mas o que é, como é, o que acontece a contingência e o que é, como foi que vocês entenderam lá, olhando pelo vídeo? Renata, Pode falar, Lucas. eu acho que é tipo um tipo de prevenção, né? Para evitar que no futuro, caso ocorra algum erro, você possa ser prejudicado com esse erro. Isso, a plano de contingência, né? Ele é um planejamento de algum problema que pode acontecer. Vamos lá, quem mais? Seria tipo uma preparação. Seria tipo uma preparação que a empresa faz, né? Para, digamos, se acontecer alguma crise, alguma coisa, ela já ter, digamos, pensado naquela situação e uma forma de como ela se sair bem daquela situação que se encontra a empresa. Isso. E considerando a parte de sistemas? De sistemas, eu acho que pegaria mais como se fosse um backup, né? Seria tipo uma redundância, um plano B, uma coisa que garantisse a segurança, a integridade do software. Isso. Uma das formas de contingência, né, é o backup, você tem uma cópia de segurança, né, para poder usar futuramente caso aconteça um problema. Por isso que ele colocou aqui, recuperação do sistema é uma outra forma de planejamento de contingência, né? Você conseguir recuperar algum erro que aconteceu lá, mas você também tem esse planejamento de como fazer essa recuperação se acontecer o problema tal. Mais alguém? Bora lá. Eu não estou vendo mais o povo do segundo falar nada. Leonan, Felipe, João Felipe do terceiro. Ravi está muito quieto. Rogério. Então vamos lá.